Sabadão à noite. E olha só a gente fazendo live. Oh, meu Deus, que delícia, né? Isso não significa que a gente não foi passear. Sabadão e não significa que a gente não sai para passear. Claro que sai, mas com responsabilidade, né? Não. Máscara, sem aglomeração. E às vezes vale mais sair um pouquinho antes, que é a hora que não dá aquela multidão nos lugares, para poder curtir um pouquinho. Mas olha só, não foi por isso que eu entrei aqui na live, não. Eu quero falar para você, chamar a atenção de algumas coisinhas, né? Hoje eu estive andando no shopping, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e eu fiquei muito triste, porque não só aqui, como em outras cidades, o que a gente mais vê são lojas fechadas. Cerca de 30%, olha, é um número muito grande de lojas fechadas justamente por conta dessa pandemia. Sabe aquela história, né? A economia se vê depois? Então, nossa, é muito, muito, muito triste a gente verificar que realmente a economia não está sendo verificada para depois, não, ficou para já. E muitas pessoas nas lojas comentando comigo que algumas lojas não dispensaram, mas não recontrataram, ou seja, aqueles, aqueles funcionários que eram freelance, né, e que trabalhavam nas lojas, muitos não tiveram mais a abertura dessas vagas. E a gente percebeu muitas lojas fechadas, chega a ser impressionante o número de lojas fechadas. Mas eu não estou falando só daqui, eu estou falando de todos os lugares que a gente vai, o que a gente mais enxerga são as pessoas perdendo os empregos. Isso não é nada bom, né? Existem países aí que subiu tudo, assim como a gente já recebeu algumas notícias, nos Estados Unidos também a inflação está alta, a Argentina, tem muitos países aí que a Argentina está numa situação difícil. Mas tem muitos países que subiu tudo. Sabe aquela história, né? A economia se vê depois. Mas o que está interferindo tudo isso? Será que é realmente a saúde? Ou será que são decisões políticas, né? Decisões políticas. E por conta disso, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre a política. Afinal de contas, se você prestar bastante atenção, tudo está girando em torno da política, né? Agora os médicos não podem mais prescrever aquilo que eles acreditam que seja o correto. Tem médico que acha que a vacina é boa, tem médico que acha que não, tem médico que acha que o tratamento inicial seria top, tem médico que acha que não, mas é independente, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma formação. Agora, o médico, ele é o especialista na área da saúde, não é o político. E quem está comandando tudo isso é o político. Atropelaram as coisas. Então, a gente querendo um futuro melhor para nós, e transparência principalmente, a gente tem que entrar na política, sair do sofá, principalmente você, mulher. Nós estamos agora entrando aí, ó, Outubro Rosa, né? Prevenção de câncer de mama, prevenção do câncer na mulher. Então, você, mulher, que quer um futuro bom para os seus filhos, que quer um futuro bom para a sua família, você tem que levantar do sofá e realmente começar a fazer política também. Assim como eu e muitas outras que estão vindo juntos aí. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito. Muito se falou recentemente sobre algumas notícias que andaram saindo nos jornais, na TV, né? Eu vejo quando você entra no Face ou no Insta, você quer se divertir, olhar, né? Ver os comentários das pessoas e algumas coisas, quase 80% é política, 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 ou seja, nós já percebemos que a política ela entrou no veio, né? Entrou nas veias das pessoas. E isso daí não está dando para ignorar. Então, quando a gente percebe que a preocupação maior para consertar nosso país, para consertar nossas vidas, vem de dentro da política, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e não fazer nada, ok? Bom, em Americana, nós feitamos aí, encaramos a nossa missão de levantar o PTB, né?
O PTB de Americana mudou de cara, mudou totalmente. Por quê? Porque antes não seguia as regras do PTB. Então vamos contar um pouquinho sobre isso. Você sabia que um partido político, qualquer partido político, PT, PTB, PSDB, PSOL, não importa, PV, todos os partidos políticos, eles têm uma identidade. Né? O que é isso? É um estatuto. Então, quando você vai procurar, eu quero fazer parte da política, eu quero entrar num partido político, você tem que ir lá, né? Até na internet tem para você baixar. Baixa o estatuto daquele partido que você aparentemente gostou, porque a hora que você começar a ler, às vezes você vê que não é nada daquilo que você estava imaginando, né? Então, temos muitos partidos, mas você tem que se identificar na identidade desse partido. O que esse partido fala, quem ele é, né? O que ele defende, o que ele dá abertura, se ele dá abertura para aborto ou não, se ele dá abertura para drogas ou não, se ele é um partido que defende a família ou ele é um partido muito liberal, que qualquer um pode sair e desfazer uma família, se ele é legal, se é um partido que de repente está dentro dos seus ideais, ou se não é um partido mascarado ali, que parece que é de direita e é de esquerda, ou que parece que é de esquerda e é de direita, enfim. Você tem que entrar e entender o que é a identidade do partido. Eu entrei e identifiquei a minha função de vida com o partido PTB, a identidade desse partido. Por quê? No estatuto do PTB está escrito lá. Primeiro, olha que interessante. Quando os maus, aliás, quando os bons se calam, o mal prospera. Ou seja, se você que é uma pessoa que quer que as coisas mudem, mas só reclama e não sai da cadeira, não vai resolver nada. Então, você tem que começar a procurar entender. Não é só compartilhar lá no Facebook o que você acha certo, o que você acha errado, que absurdo aconteceu isso, que absurdo aconteceu aquilo, e simplesmente só isso não vai resolver. Procura se identificar com aquilo que você acredita, vai lá e se filia. Ah, mas se eu filiar, vou ter que pagar alguma coisa? Não, não tem que pagar nada, né? Pelo menos em alguns partidos, não. Mas se eu filiar, eu vou ter que sair candidato a alguma coisa? Não. Você não é obrigado a sair candidato. Você só está dizendo o seguinte, olha, eu acredito em vocês e eu vou aqui dar o meu voto de confiança para vocês. Ah, mas eu sou obrigada a votar em algum candidato desse partido, caso eu me filie? Veja bem, você tem que ter a identidade do partido e a sua empatia com certos candidatos quando chegar a época de eleições. Antes disso, não, é apenas apoio ao partido, né? Então, a identidade que nós assumimos hoje é do PTB porque ela é conservadora, porque ela é de direita, porque ela protege o trabalhador, sim, mas também protege o empregador que dá emprego ao empregado. Por quê? Se você não tem a empresa, onde é que você vai trabalhar, né? Se o seu patrão está atolado vamos colocar assim, impostos, que não consegue caminhar para poder abrir mais postos de trabalho, como que ele vai abrir mais postos de trabalho? Né? Então, a gente tem que ter os dois lados. Existe um lado que é do empregado, existe um lado do empregador. Né? E nosso partido político, o PTB, a identidade dele é que nossa economia caminhe para frente. E jamais enche a máquina pública. O que é isso? Bom, você elegeu um prefeito, né? Você elegeu um vereador, você elegeu um pessoal para cuidar lá da sua cidade, mas existem vários cargos comissionados lá que o prefeito pode escolher. Olha, eu confio nessa pessoa para tomar conta da saúde, eu confio naquela lá para tomar conta da administração de uma autarquia, que é ok. Mas o PTB acredita que, deixando o prefeito livre para escolher cargos técnicos. Então, eu preciso do engenheiro de obras, ele está lá para escolher o engenheiro de obras. E não para ser indicado alguém pelo partido
ocupar uma função na qual ele não foi preparado para isso. Então, vou dar um exemplo muito simples. Tenha ajudado o prefeito a se eleger. Aí ele precisa de preencher alguns cargos ali para ajudá-lo. E ele vem e fala, então, eu vou... me ajudou, mas ela vai lá para o DAI, por exemplo. Mas o que eu, como dentista, entenderia do DAI? Nada. Isso é uma indicação política. Então, nós não somos a favor de indicações políticas, nós somos a favor a situações técnicas. Então, o prefeito está lá dentro da cidade de Americana, fazendo o trabalho dele, escolhendo o que ele quer para trabalhar, né? Mas sem indicação do PTB. Entenderam? Então, isso daí está na nossa identidade, isso daí está no nosso estatuto. Nós não somos a favor de indicações políticas. A outra coisa que nós temos dentro do nosso estatuto é assim, nós somos a favor da transparência. Né? Em todos os níveis temos que ter transparência. E o que significa isso? Significa que se surgir qualquer boato estranho, qualquer situação diferente ou difícil em relação a alguma área, né, nós seremos sempre a favor da investigação para que fique tudo muito claro. Por quê? Porque somos a favor da transparência. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiquei sabendo, né, que em Americana houve algumas denúncias na área da saúde. Eu não sei se as denúncias são verdadeiras, se elas não são reais, se isso é verídico na situação, quem é que está denunciando, se essa pessoa tem know-how suficiente para que essas denúncias sejam levadas a sérias ou não. Mas eu fiquei sabendo que tem um vereador em Americana, eu não vou citar o nome dele nesse momento, que resolveu peitar e falar, não, olha, está na hora de abrir uma comissão especial de inquérito para saber se isso é verdade. Por quê? Porque, primeiro, as denúncias foram na área da saúde, onde mais a nossa população está sofrendo, na área da saúde. Por quê? Por conta da pandemia, né? Então, se está sofrendo por conta da pandemia, que graças a Deus logo vai acabar, se Deus quiser, mas houve uma denúncia na área da saúde. Ok. Esse vereador, ele gostaria de abrir uma comissão especial de inquérito, uma CEI, né? Para isso, ele precisa contar com 1/3 das assinaturas dos vereadores da Câmara Municipal, para que seja aberta, instaurada essa CEI e seja averiguado se esse assunto realmente é real ou não. Até onde é a responsabilidade de cada setor em relação ao que for apurado, né? Até onde é importante saber se o dinheiro da saúde foi gasto de maneira certa ou não, ou se houve algum erro ali, quem são os responsáveis, né? Porque, afinal de contas, você é a pessoa que está usufruindo do hospital municipal, muitas vezes, né, dos postos de saúde, enfim. Esse vereador, ele precisa de 1/3 das assinaturas na Câmara Municipal de Americana. 1/3 não é nada, não é nem metade, vamos colocar assim. Né? Eu acho, por bem, eu, como presidente do PTB, eu achava interessante que todos assinassem, todos os vereadores, porque eles são representantes do povo. E qual é a função do vereador? A função do vereador é fiscalizar o executivo. Se não há nada de errado a se achar lá, assinem, abram a CEI, né? Vão averiguar que está tudo certinho. Ótimo, parabéns, está tudo certinho. Foi só uma fumaça, mas não tinha fogo nenhum. Qual é o problema, né? Então, eu não estou vendo problema nenhum, a não ser que haja algum problema. Mas eu espero, de fato, que não haja. Eu espero de coração que não haja nenhum problema. Mas esse vereador, olha só, ele precisa, se eu não me engano, de 7 assinaturas. Né? Dos 19 vereadores que temos, se eu não me engano é isso, são apenas 7 assinaturas ele precisa e não está conseguindo, gente. Olha o absurdo que a Americana já começou a viver.
nem começou direito, né? Porque todo mundo foi renovado agora em janeiro desse ano que começou e já estamos com essa dificuldade. Então, qual foi a orientação do PTB de Americana? Eu sou a presidente do PTB, do diretório do PTB da cidade de Americana, né? E nós fizemos uma reunião com toda a nossa executiva, mediante a nossa identidade, ou seja, o nosso estatuto que exige a transparência, nós orientamos o vereador que ocupa a cadeira do PTB da cidade americana a assinar a comissão especial de inquérito na área da saúde e apoiar o vereador que está querendo averiguar se realmente é verdade as denúncias que apareceram nas redes ou se isso é apenas uma fake news. Então, esta é a posição do PTB de Americana, né? Nós tivemos uma reunião com a executiva e orientamos o nosso vereador, o vereador que ocupa a cadeira do PTB, né? Porque temos um vereador eleito lá, que ocupa a cadeira do PTB, que inclusive é da área da saúde, né? Então, ele deveria ser a pessoa de exemplo para querer a transparência, ok? Então, nós orientamos em unanimidade que o vereador do PTB, da área da saúde, né, que está lá, sentado na cadeira do PTB, assine a comissão especial de inquérito para contribuir com o seu apoio para a transparência na cidade de Americana. Então, dentro do que nós podemos atingir, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Então, assim, você quer mudar, né? Você quer que a Americana seja algo diferente, que venha como algo positivo, nós estamos apoiando toda essa abertura para que seja apurada, entendeu? Aliás, só para um detalhe, assim, se não tem problema nenhum, por que não vai assinar, né? Gente, vereadores na cidade americana, se não há problema nenhum na saúde, por que não assinar essa CEI e apoiar o vereador que começou a levantar essa bandeira, gente? Não é Americana, não é uma cidade nova, bonita, entrou um prefeito bom, um prefeito, né, que vira e mexe, está nas redes sociais, um prefeito família. Por que não os vereadores que têm a prerrogativa de fiscalizar o executivo não assina a CEI da saúde? Tem tanta dificuldade assim para conseguir 1/3 das assinaturas, né? Das assinaturas dos vereadores, 1/3, gente. Eu, como cidadã americanense, eu acredito que deviam todos assinar. Por quê? Porque tudo que é limpo, sincero e honesto, não tem o que esconder, né? Aí o pessoal fala assim, vou dar um exemplinho. Ela é bolsonarista. Não, peraí, eu sou direita conservadora, mas isso não tem nada a ver com presidentes, né? Não é nada disso. Nós estamos falando da cidade americana, a cidade que a gente ama. Lá, na cidade americana, houve na TV uma denúncia, né? Tá na TV, é só entrar lá. CNN, tem várias TVs falando. Houve denúncias que havia algo de estranho e de errado no hospital municipal. Mediante a isso, lembrando, um vereador resolveu apurar a denúncia. Ele está fazendo errado? Não. Ele está fazendo o que é o papel de vereador. Qual é o papel de vereador? Fiscalizar o executivo. Tá? Então não tem nada de errado? Beleza. Ele levantou, mesmo porque não é legal a Americana ficar levando fama, né? E de graça, certo? Então, se não tem nada de errado, se está tudo tranquilo, assinem a CEI da saúde, né? Não vai ter nada para apurar que seja ruim, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Eu estou acreditando nisso. Por isso, como nós somos a favor da transparência, nós, a executiva do diretório do PTB da cidade americana, orientamos o nosso vereador. Eu acredito que muitos sabem quem é o vereador, que é, inclusive, da área da saúde, que assine e dê apoio a esse vereador, que não é do meu partido, que começou a levantar essa bandeira aí, né? Então, olha só os comentários. Diz o ditado, se não deve, não teme. Eu também acho, viu? Eu também acho. Se não deve, não teme, tá certo.
Toda vez que tem um escândalo na saúde, nos jornais ou na TV, averigua, né? Vai atrás. Aliás, a própria prefeitura deveria abrir uma comissão lá para verificar o que está acontecendo, se é algo ruim. Por quê? Porque isso não fica bem, não fica legal, né? Eu não sou contra a administração atual. Muito pelo contrário, todo mundo sabe, né? Eu gosto muito da administração atual. Mas se há uma fumaça, e se essa fumaça está pegando quase fogo, está na hora da gente verificar. Sabe, existe uma situação que a gente fala que é o seguinte: você que é de empresa vai entender também. Às vezes você tem uma empresa e tem vários funcionários. Cada funcionário cuida de mais vários funcionários. Então tem setores, né? Tem setores. Então você vai lá, você contrata uma pessoa para cuidar daquele setor, outra pessoa para cuidar de outro setor, e assim vai, né? E assim vai. Se houve um problema em um setor, você tem que chamar a responsabilidade daquele que você contratou, sentar e falar: o que está acontecendo lá? Eu tive um problema assim, uma denúncia, estão falando isso, está acontecendo alguma coisa? Averigua, porque não é certo. Principalmente saúde, né? Vai lá, averigua. Então é isso que eu estou esperando que aconteça. Mas lembre-se, o vereador ele tem uma cartilha a seguir. Do mesmo jeito que eu me identifiquei a identidade do partido, ao estatuto do partido, o vereador, quando você deseja ser vereador, você tem que saber que o vereador existe regras para ele seguir, né? E essas regras estão todas escritas na Lei Orgânica Municipal. Lá fala o que o vereador tem ou não que fazer, o que o vereador pode ou não fazer. E uma das coisas que ele deve fazer é fiscalizar o executivo. Então, é isso que eu queria passar para vocês, ok? Eu sei que é sábado é um dia lindo, né? Todo mundo se cuidando aí, mantendo o distanciamento de máscara, enfim. Até o pessoal está falando que, ó, até hoje hospital de campanha nada. Bom, aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu tenho que ver o que vai acontecer nessa ceia da saúde se todos, pelo menos 1/3 dos vereadores da Câmara Municipal de Americana, que acabaram de ser eleitos, né, que foi este ano, criarem coragem e assinar essa ceia. Agora tem que abrir para uso do povo. Ah, olha só o que o pessoal está falando aqui. Veja bem, gente, isso daí não é a primeira vez que eu escuto. Várias pessoas já falaram, né? A Câmara Municipal de Americana, ela tem a sua sessão uma vez por semana, acredito que de quinta-feira, das 2 da tarde até a hora que terminar. Mas existem câmaras municipais em outras cidades que trabalham à noite, num horário onde as pessoas comuns que trabalham, né, podem frequentar. Então, olha só, eu sei que uma cidade próxima nossa é de terça-feira à noite, das 7 às 10, e de quinta-feira, das 7 às 10, que são duas vezes por semana, porque a desculpa que eu já escutei alguns falarem mas às vezes tem um projeto muito grande no qual demora, né, estende muito a votação, o discurso e tudo mais. Então, por que não abre à noite? Né? Porque à noite, pelo menos, a população pode ir lá e acompanhar. Olha que fácil, né? Porque, por exemplo, essa ceia da saúde. Gente, a saúde, todo mundo precisa do hospital. Aí você fala para mim assim: poxa, mas eu tenho convênio, eu não vou lá para o hospital municipal. Então eu vou contar uma história para você. Né? Eu conheço pessoas, aliás, eu conheço um em especial, que tinha o melhor convênio de saúde, né, que a gente pode imaginar, daqueles caros mesmo, e sofreu um acidente de trânsito e desmaiou na rua. Bom, o bombeiro que foi acudir não foi acordar a pessoa e falar: viu, você tem convênio? Qual convênio? Qual que é o hospital que eu tenho que te levar? Não, ele vai pegar você e vai levar lá para o municipal. Então, se você nunca fez nada para ajudar que o hospital municipal tenha uma boa gestão, saiba que um dia você pode parar lá, por engano ou não. E aí, se ele tiver numa situação difícil, você não pode reclamar, ok? Então, esse o recado que eu quero deixar para vocês aí. Né? Quanto à orientação que o partido do PTB deu ao seu vereador, né? Se você não souber quem é só pesquisar, vocês vão saber. Deu a orientação para que ele apoie a abertura da
comissão especial de inquérito na área da saúde. Se não tem nada de errado, parabéns, e isso daí fica esclarecido para que a gente entenda que a nossa gestão nova aí, que está correndo em Americana, é uma gestão nota 10, transparente, enfim, ok? Então, boa noite para todo mundo, bom sábado, curtam aí o domingo, que eu acho que é merecido, ok?